Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e nesta aula resolvo uma questão da FUVEST classificada como desafio, envolvendo solubilidade, porcentagem em massa e análise de solução após evaporação. A questão mistura dados de massa do Becker, massa da solução e massa do resíduo final. Essa é aquela questão que parece muito simples, mas esconde uma armadilha conceitual sobre concentração e sobre saturação. Então, nessa questão eu vou te mostrar como interpretar corretamente os dados de massa antes e depois da evaporação, como calcular a porcentagem em massa, como comparar o resultado com a solubilidade fornecida e, então, se você estuda para a FUVEST ou outros vestibulares concorridos, esse vídeo é obrigatório. Se você quer gabaritar química nas provas que você for prestar, vem comigo. Então, a questão é a seguinte: quando o composto hidróxido de lítio é dissolvido em água, forma-se uma solução aquosa que contém os íons lítio+, e a hidroxila, o OH-. Em um experimento, certo volume de solução aquosa de hidróxido de lítio à temperatura ambiente foi adicionado a um becker de massa de 30 gramas, resultando na massa total de 50 gramas. Ok? Então, essa informação é importante. Daqui a pouco a gente vai destrinchar tudo isso aqui. Evaporando a solução até a secura, a massa final Becker mais resíduo resultou igual a 31 gramas. Nessa temperatura, então a temperatura aqui é mantida constante. Nessa temperatura, a solubilidade do hidróxido de lítio em água é cerca de 11 gramas por 100 gramas de solução. Assim sendo, pode-se afirmar que na solução da experiência descrita, a porcentagem em massa de hidróxido de lítio era D. E aí nós temos aqui os 5 itens clássicos da FUVEST, tá? Então, você vê que ele tem aqui as porcentagens aqui do soluto na solução, que foi adicionado ao Becker, e também ele aborda aqui o tema de solubilidade, né, de classificação de solução, se a solução é saturada, insaturada ou supersaturada, ok? Então, quando a gente fala sobre os tipos de solubilidade, os tipos de concentração, então nós temos a solução saturada, a solução insaturada e a solução supersaturada, ok? Então, a gente precisa conhecer esses conceitos, o que significa ela ser insaturada, o que significa ela ser saturada e o que significa ela ser supersaturada, ok? Então, a gente vai discutir tudo isso aqui dentro dessa questão, ok? Então, essa questão é considerada uma questão de desafio. Se você pega o livro do Ricardo Feltri, o volume 2, para fazer questões sobre esse assunto, você vai ver que essa questão ela está dentro dos exercícios considerados desafios, ok? Então, por isso que eu resolvi trazer essa questão aqui para o canal. Então, como eu disse, vai aprender bastante, então continua aqui comigo para você mandar bem aí nas provas que você for prestar. Então vamos lá. Aqui eu já selecionei o que era importante, tá? Porque eu tirei algumas partes do texto, tá? Deixei aqui o que é mais importante para nós conseguirmos resolver essa questão e eu explicando para vocês os conceitos, ok? Então, imagina que nós temos um becker de massa 30 gramas, então pego um becker, vou lá na balança, taro a balança e aqui coloco o becker em cima e vejo qual que é a massa dele. E isso deu um valor de 30 gramas. Então, a massa desse becker aqui foi medida na balança e o valor dela é de 30 gramas, ok? Então, a massa desse becker é de 30 gramas. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse becker e vai adicionar aqui uma solução aquosa de hidróxido de lítio, tá? E quando ele fez isso, isso aqui deu uma massa agora de 50 gramas. Então, agora nós temos uma massa de 50 gramas. Então, com isso, a gente sabe, nós conseguimos aqui estabelecer que a massa de solução que foi adicionada é de quanto? É de 20 gramas. Isso aqui para mim é importantíssimo, ok? Eu tenho a massa já da solução, ok? Aí ele vai continuar isso aqui ainda. Ele vai
fazer mais uma etapa. Ele vai pegar isso aqui e vai fazer o solvente evaporar. Então, o solvente vai evaporar, ele vai aquecer isso aqui, vai fazer um jeito aqui desse solvente evaporar, vai colocar na estufa, vai colocar num banho-maria. Então, ele vai fazer, como é uma solução aquosa, então ele vai aqui aquecer, não precisa aquecer nem a 100 graus, por exemplo, mas o aquecimento que ele já for dando, a facilidade aqui das moléculas de água irem evaporando, aumenta bastante. Você vai mexendo na pressão de vapor, ok? Então, a gente sabe já a massa da solução. Ele vai fazer agora, ele vai evaporar todo o solvente, porque ele fala que vai evaporar até a secura, então todo o solvente será evaporado. E aí ele vai ter a seguinte situação. Então, ele vai ter isso aqui com, agora, uma massa, depois que ele evaporou todo o solvente, mas você vê que nem tudo evaporou, ok? Porque se a massa inicial do becker é 30 gramas e aqui no final está sobrando 31 gramas, eu entendo o que daqui? Eu entendo que, não estou na frente, então eu entendo que sobrou aqui o quê? 1 grama de quem? De soluto. Okay? Então, 1 grama de soluto aqui, ó, deixa eu sair daqui rapidinho para vocês verem, 31 gramas, ok? Agora a massa becker, então aqui eu tenho o becker, mais o resíduo. E quem que é esse resíduo? Esse resíduo é o soluto. Então, é o hidróxido de lítio, então tinha 1 grama de hidróxido de lítio aí nessa solução, ok? Então eu tenho aqui a massa da solução e eu tenho aqui a massa de soluto, ok? Então isso aqui é importantíssimo para eu chegar em uma daquelas alternativas, ok? Então a gente, com essas informações a gente prossegue, tá? Então a massa da solução, a massa de soluto, isso aqui é importante para nós. E um outro fator aqui, ó, tá? Que ele coloca aqui a solubilidade do hidróxido de lítio. Então, a solubilidade do hidróxido de lítio na água é cerca de 11 gramas por 100 gramas de solução. A partir dessa informação da solubilidade, a gente vai determinar se a solução é saturada, insaturada ou supersaturada, ok? Então, imagina que o limite aqui é 11 gramas por 100 gramas de solução. Então, imagina que aqui é o limite do hidróxido de lítio é 11 gramas, seria de hidróxido de lítio, por 100 gramas de quem? De solução. Então, o que significa ela ser saturada, insaturada ou supersaturada? Então, se eu estou aqui 11 gramas, se eu pegar 100 gramas aqui de solução, e eu tiver nessa solução 11 gramas de hidróxido de lítio, significa que ela está saturada, ela está no limite, ok? Então, 11 gramas de hidróxido de lítio em 100 gramas de solução que eu preparei, se eu tenho 11 gramas, eu estou no limite entre ela ser supersaturada ou ela ser insaturada. Então, se eu estou no limite, a solução é chamada de saturada, ok? Agora, se eu pegar, por exemplo, 10 gramas, se eu estou abaixo desse limite, para essas 100 gramas de solução, então significa que a minha solução ela está insaturada. Se eu colocar mais um pouquinho, ela ainda não precipita, você não chega no ponto de saturação, ok? Então ela está insaturada. Então se eu estou abaixo dessa massa, a solução é insaturada. Agora se eu estou acima da massa limite, se eu estou acima de 11 gramas, se eu estou com 11,1, 11,5, 12 ou aí para cima, se eu estou acima do limite, que é 11, para 100 gramas de solução, aí a minha solução ela é super saturada, ok? Então é isso que a gente vai determinar. A gente sabe esse limite, só que tem um detalhe, tá? Geralmente quando você pega valores tabelados, informações, eles colocam para 100 gramas de solução. Só que qual que é a massa da nossa solução? A massa da nossa solução é 20 gramas. Então a gente vai fazer uma regra de 3 aqui no próximo slide para determinar se o limite para 100 gramas de solução é 11. Qual que é o limite para 20 gramas? A gente vai determinar
e vai comparar com esse valor aqui de soluto, tá? Porque aqui, ó, é 11 gramas de soluto. A gente sabe que 100 gramas de solução, eu posso, para ficar no limite, eu preciso colocar 11 gramas. Eu preciso ter, nessas 100 gramas de solução, eu preciso ter 11 gramas de hidróxido de lítio. Só que agora eu não tenho 100 gramas de solução, eu só tenho 20. Então, qual é o limite para 20? Ok? E aí a gente vai comparar com esse valor de 1 grama de soluto. Ok? Então, é isso que a gente vai fazer nesse slide agora aqui. Então, aqui, a solubilidade. Então, vamos lá. O que eu sei? Aqui, ó, 11 gramas por 100 gramas de solução. Então, se eu tenho 11 gramas de hidróxido de lítio em 100 gramas de solução. Essa é a minha relação. Só que eu não tenho, essa questão ela não coloca para 100 gramas de solução. A gente viu que é 20 gramas de solução, né? Então, por quê? Porque ele tem 30, a massa do Becker é 30, quando ele coloca a solução, passa para 50. Então, a diferença, os 30 é no início, os 30 no final. Só que, no final ele está dando 50. Então, 50 menos os 30 do Becker dá os 20 de solução que foi adicionado, ok? Então, aqui eu tenho 20 gramas de solução. Quanto que dá isso aqui? Aqui eu simplifico, tá? Então, ó, grama de solução cancela com grama de solução. Então, a nossa resposta vai ser em massa, em grama de hidróxido de lítio, que é o que a gente quer. E eu posso simplificar aqui ainda, ó. 20 dividido por 20 dá 1. 100 dividido por 20 vai me dar 5. E aí, quando eu pego 11 e divido por 5, se fosse 10 era 2. Como são 11 dividido por 5, isso aqui dá um pouco a mais de 2. Então, isso aqui me dá 2,2 gramas de hidróxido de lítio. É o limite quando eu tenho essas 20 gramas de solução, que é o que tem no Becker, tá certo? Então, esse daqui é o limite. Quanto que ele colocou, quanto que restou de resíduo? A gente viu. A massa do Becker era 30 gramas. Depois que colocou a solução e secou o solvente, a massa final foi 31 gramas. Então, eu tenho aqui 1 grama de hidróxido de lítio nesses 20 gramas de solução, ok? Então, a solução tem 20 gramas. Ó, a solução aqui, ó, tem 20 gramas. Pela diferença, a gente sabe que é 20. Pela diferença, nós sabemos que o que foi adicionado são as 20 gramas de solução, certo? Nessas 20 gramas de solução, 1 grama é o resíduo, é o soluto. Então, nesses 20 gramas de solução, para ficar no limite, se tivesse dado aqui essa conta, se tivesse restado no Becker 2,2 gramas, a solução estaria saturada. Se no Becker tivesse sobrado, após a evaporação do solvente, 2,3 gramas, a solução seria supersaturada. Só que como restou apenas 1 grama, a solução que foi preparada e que foi transferida para o Becker, ela está abaixo desse limite. 1 grama é abaixo do limite para 20 gramas de solução. Então, como 1 é abaixo, um valor abaixo de 2,2, então essa solução ela é insaturada, ok? Então, a gente sabe aqui que a solução que foi preparada, ela é insaturada. Então, a gente vai procurar na alternativa a solução que seja insaturada. Então, a partir daqui, tudo que está saturada ou supersaturada nas alternativas, você já elimina, ok? Então, com esse conhecimento, você já consegue eliminar aí as alternativas que têm as soluções classificadas como supersaturada ou saturada, tá certo? Então, era aqui tinha alguns pontos onde você poderia se equivocar, né? Se você não interpreta bem o que está acontecendo, ok? Se você não interpreta bem aqui que para 100 gramas, o limite para você ter ela saturada são 11 gramas do soluto, então, só que você não tem aqui os 100 gramas de solução, você só tem 20. Então, como que você procede a partir daí? É proporcional. Então, por isso que você está fazendo isso aqui. Por isso que nós estamos resolvendo esse tipo de resolução. Ok? Aí agora, o que falta a gente determinar?
qual que é a porcentagem de soluto em massa, essa porcentagem em massa, na solução. Então, o que nós temos? Então, aqui nós calculamos o tipo de... a partir da solubilidade, se a solução é saturada, insaturada ou supersaturada. E agora nós vamos determinar a porcentagem em massa. Então, determinando a porcentagem em massa do hidróxido de lítio. Então, o que eu sei? Bom, ele quer porcentagem em massa, então a porcentagem tem que sobrar. E eu tenho que usar o equivalente. Então, 100% é quanto? É a minha solução toda, soluto mais solvente. Que nessa questão são quantas gramas? Então, são os 20 gramas. Ok? O meu todo, tudo que está no meu becker é o meu 100%. Só que tudo aquilo lá, você tem, nesses 20 gramas você tem o soluto e você tem o solvente. Ok? Então, a gente sabe que o soluto, ele é 1 grama desses 20 gramas. Então, esse 1 grama do todo equivale a quantos por cento? É isso que a gente está calculando. Ok? Então, a gente vem aqui, grama embaixo de grama, na regra de 3, e aí o valor que está faltando aqui é a unidade que a gente vai encontrar, que vai ser a porcentagem, ok? Então, a gente vem aqui, 1 grama, né? Sempre unidade igual, embaixo de unidade igual, e também estou falando das mesmas espécies, estou falando aqui, grama de solução, grama de soluto. Então, porcentagem vai me dar aqui o valor também, esse X vai me dar em porcentagem, porque é a única unidade que vai sobrar, ok? Porque aqui grama cancela com grama, tá? Então, se eu tenho aqui multiplicaria em cruz, né? Esse vezes esse, dividido por esse. Então, se essa grama está no numerador e essa unidade de grama está no denominador, elas vão se cancelar. Então, eu já posso cancelar aqui. E aqui eu também já posso simplificar, tá? Da mesma forma que a gente fez ali. 20 dividido por 20 dá 1. 100 dividido por 20 vai me dar 5. E a hora que é só multiplicar em cruz, porque aqui ficou 1. A hora que eu multiplico 1 vezes 5 dividido por 1, isso aqui vai me dar 5%. Ok? Então, quando a gente resolve isso aqui, x é igual aqui 1 vezes 5 dividido por 1, isso aqui vai me dar 5%. Então, esse aqui é a porcentagem de soluto nesses 20 gramas de solução. Os 20 gramas são 100%. Esse 1 grama é quantos por cento do todo? Esses 1 grama são 5% do seu todo. Ok? Então, quando a gente for procurar agora as alternativas, vamos procurar o seguinte. Então, ó, aqui, ó, insaturada. Então, chegamos aqui na alternativa correta, né? Ó, 5% é o valor que nós encontramos no cálculo e insaturada é o tipo de solução, tá? Aqui é o mesmo 5%, ó, só que aqui está falando que ela é saturada. Aqui, ó, 11% não bate. E também, aqui fala que ela é insaturada. Poderia ser uma que você pudesse pensar que fosse resposta. Só que o que fala que é saturada e supersaturada está fora. Só que aí, esse valor aqui de 11%, ele mata a alternativa C. Então, ela também não é a correta. Quando a gente vem para A, tudo bate. 5% nós encontramos e a solução é classificada como insaturada, porque a gente viu que o limite de soluto para 20 gramas é 2,2 gramas. Como a gente tem 1 grama de soluto nessa solução, então ela está abaixo do limite, então a solução é classificada como insaturada. Ok? Então, chegamos aqui na alternativa correta, isso bate com o gabarito da FUVEST, ok? Então, vi como vocês aprenderam bastante coisa de química, a gente discutiu bastante coisa importante, coisas que são do nosso dia a dia, coisas que são cobradas em vestibular, ok? Então, se você aprendeu muita coisa comigo, já deixa o like aqui. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para continuar recebendo resoluções desse tipo, conforme eu for publicando. E me diga aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se acharam ela fácil, se acharam ela difícil, porque ela é considerada uma questão desafio, ok? Então, não é tão trivial essa questão. E eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. Essa era a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!